Galaxy S21 FE tem imagens e preços vazados. Linha iPhone 13 pode contar com novas cores exóticas. Usuário transforma Galaxy S10 Plus com bateria gigante. Brasil tem ameaça de apagão em pleno 2021. Xiaomi Mi 11 chega oficialmente no Brasil. Chegou a hora de se informar sobre as principais notícias da última semana em mais uma edição do Plantão TC. O Galaxy S20 FE é uma verdadeira febre, especialmente desde que ganhou uma versão 4G com chip Snapdragon, mas a Samsung já está preparando o seu sucessor, que deve chegar ao mercado muito em breve. O Galaxy S21 FE está previsto para agosto, e a cada dia que passa tem mais informações suas vazadas para a internet afora. Os últimos vazamentos falam sobre o visual e o preço do aparelho, dando uma boa ideia de como ele será visualmente e de quanto vamos precisar pagar por ele. Segundo o sempre certeiro Evan Blass, o S21 FE vai ser vendido inicialmente em 5 cores, sendo elas preto, branco, verde oliva, rosa e azul marinho. Além disso, o aparelho terá tela plana com furo centralizado para a câmera frontal, com alumínio e um módulo de câmeras traseiras seguindo o resto da família S21, com um bloco que parece se juntar à lateral do aparelho. As especificações esperadas para ele incluem o chip Snapdragon 888, 6 ou 8 GB de RAM, e 128 ou 256 GB de armazenamento interno, além de uma bateria de 4.500 mAh e Android 11 rodando de fábrica. Com relação ao preço, é dito que o S21 FE chegará à Coreia do Sul por algo entre 700 mil e 800 mil won, que é a moeda local, o que dá algo entre 3.200 e 3.600 reais. Esse é um valor bem menor ao cobrado pelo S20 FE no lançamento por lá, então podemos esperar por um valor mais baixo quando ele chegar ao Brasil também. Saindo da Samsung e indo para a Apple, a linha iPhone 13 deve ser apresentada em setembro com algumas novidades importantes. Além do notch menor, o hardware mais potente e a tela de 120 Hz e outras coisas que todo mundo já está cansado de saber pelos milhares de vazamentos das últimas semanas, parece que a Apple está preparando cores novas para chamar a atenção dos usuários e dar um ar de exclusividade. Os modelos normais iPhone 13 e 13 Mi seriam vendidos na nova cor laranja, sendo especulada também uma nova versão rosa, mas não dá para saber quais cores sairiam do catálogo para entrar essas duas. Já as versões Pro e Pro Max chegariam com as novas cores grafite e bronze, com o primeiro sendo um cinza ainda mais escuro do que o já usado pela marca, e o segundo sendo parecido com o tom usado pela Samsung no Galaxy Note 20, mais puxado para o laranja escuro. Para saber se essas novidades chegam mesmo, só esperando pelo evento que ainda não tem nenhuma data para acontecer. E já voltamos para a Samsung de novo, mas não para falar de aparelho novo, ou melhor, quase isso. Insatisfeito com a bateria de 4.100 mAh de seu Galaxy S10 Plus, um usuário do fórum Reddit compartilhou a customização que fez no seu aparelho, aumentando a carga dele para nada menos que 14.400 mAh. Como era de se esperar, o celular virou um verdadeiro tijolo, além de não ser nada seguro ter que manter a parte traseira dele protegida por uma capa feita em impressora 3D, já que a nova bateria não cabia no corpo original. Ainda assim, pelo menos ele parece ter ficado satisfeito com a nova autonomia do seu S10 Plus, conseguindo passar 6 horas de uso intenso com apenas 33% de consumo. As funções de NFC e carga wireless por hora foram perdidas, mas o usuário afirma que já está procurando formas de passar as bobinas para a parte externa da capa. Tomara que não exploda. Quem é um pouco mais velho provavelmente lembra que o Brasil já teve épocas terríveis de apagões de energia elétrica. Pensa aí no que aconteceu no Amapá no ano passado, só que em regiões inteiras do país. Pois é, e isso pode voltar a acontecer neste ano. De acordo com Cláudio Salles, presidente do Instituto Acende Brasil, os níveis de abastecimento das principais hidrelétricas da região sul e sudeste são alarmantes, chegando ao menor índice histórico com apenas 32% da capacidade. O resultado disso, além de aumento da conta de luz com o uso de termoelétricas, é que poderemos ter racionamento de energia para evitar apagões em horários de pico, já no segundo semestre do ano, pois as hidrelétricas são responsáveis por mais da metade da energia produzida no país, e isso não consegue ser suprido pelas demais usinas. A situação ainda não é tão ruim quanto a de 2001, quando tivemos apagões por todo o país, mas mesmo com tanto investimento em infraestrutura desde então, é bem provável que a situação fique complicada se o nível dos reservatórios não subir. É esperar para ver. E fechamos essa edição do Plantão TC com a chegada do Mi 11 ao Brasil, que, como muitos esperavam, chegou com um valor nada agradável. O aparelho, que chegou ao mercado internacional por 750 euros, teve seu desembarque no Brasil anunciado nesta terça-feira à noite por nada menos que R$8.000. Isso se você comprar o Mi 11 no site oficial da Xiaomi, porque no varejo os preços chegam em absurdos R$10.000.
Ele é o primeiro do Brasil com chip Snapdragon 888, já que os únicos outros top de linha lançados por aqui esse ano foram os da linha Galaxy S21 que vieram com Exynos para o nosso país. Pelo menos a Xiaomi trouxe a versão com 256 GB de armazenamento, mas que só tem 8 GB de RAM. Outros pontos destacados pela empresa para tentar justificar o preço foram a tela QHD 120 Hz, a câmera de 108 megapixels e a bateria com recarga de 55 watts com fio e 50 watts sem fio. Mas quando a gente lembra que o valor dele lá fora, convertido, fica perto dos R$ 4.500, fica difícil de entender como chegou aos 8.000, quem dirá aos 10. E vamos ficando por aqui. Agora é a hora de você dizer o que achou das notícias. Vai comprar o Mi 11 por R$ 8.000? Acha que o Galaxy S21 FE vai fazer tanto sucesso quanto o S20 FE vem fazendo? Gostou das supostas novas cores para a linha iPhone 13? Comente aqui embaixo e aproveita para ir na matéria completa em texto, onde tem todos os detalhes das notícias desse Plantão TC. Um beijo e até a próxima!